Bom, então nós vamos dar início à aula de hoje. Vocês estão notando que a gente está ainda falando de avaliação do paciente, né? A gente já viu aí avaliação da cena, já viu a visão 360 graus, né? A gente verificar toda a cena antes de chegar no paciente, né? Questão de paramentação, segurança, primeiro eu, segundo minha equipe, terceiro possíveis vítimas, né? Transeuntes, curiosos e quarto a vítima, segurança, né? Então, primeiro a minha segurança, segundo a segurança da minha equipe, terceiro a segurança de pessoas que possam estar passando pelo local, segurança aí de transeuntes, curiosos, né, que podem se tornar possíveis vítimas, e em quarto, segurança da vítima. A gente já verificou bastante coisa de avaliação de paciente e ainda tem mais coisa para a gente ver. É, é isso mesmo, é muita coisa. Primeiros socorros, eu gosto de dar uma ênfase bem grande, porque é algo sério, né? Que vocês vão estar mexendo com vida de outras pessoas, né? Com a possibilidade de salvar a vida de outras pessoas. Então é algo que a gente tem que dar bastante atenção. E é a matéria maior do curso também. E hoje, dando prosseguimento, né, na avaliação do paciente. Opa, fiz coisa errada. Nós vamos fazer avaliar, vamos ver sobre avaliação secundária. A gente já viu a avaliação primária, né? A primeira avaliação que a gente faz, a gente utiliza o XABCDE, né? E em caso aí de vítima inconsciente, a gente utiliza o XBCABCDE. Vocês lembram? Acredito que sim, né? Todo mundo tem que estar com isso aí na ponta da língua, hein? E na avaliação secundária, né, a gente vai fazer o exame físico detalhado da vítima. Quando que a gente faz essa avaliação secundária? Quando a vítima não é vítima de low and go. O que é o low and go? Eu pegar e levar. Quando a vítima está muito séria, a gente não faz essa avaliação secundária. Ou então faz a avaliação secundária dentro da ambulância, tá? Para quem for trabalhar dentro de uma ambulância, com a equipe de resgate, coisa e tal. Esse exame secundário, a gente vai. É um exame que é mais demorado, né? Então a gente vai avaliar completamente a vítima. É um exame chamado de exame encefalocaudal, que é o que a gente faz da cabeça até os dedinhos do pé. Beleza? A gente avalia a vítima por inteiro. Tá? Então é um exame físico detalhado. E lógico que não poderia faltar, né, um mnemônico para a gente saber o que a gente está procurando nesses exames, né? E esse mnemônico é o DECAP-QELS, tá? Não vai complicar, não. É só para a gente decorar mesmo, a gente entender qual que é essa necessidade, igual a sequência que a gente tem que fazer o atendimento lá no exame primário com o XABCDE. E agora o DECAP-QELS é o que a gente está procurando nesse exame físico detalhado, tá? O DECAP-QELS é o mnemônico que vai nos ajudar a lembrar do que a gente está procurando no do exame detalhado, exame encefalocaudal ou, né, o exame dos pés, da cabeça aos pés. E o que a gente procura? A gente vai procurar, utilizando esse mnemônico, né, deformidades, isso no corpo inteiro, tá, pessoal? Então a gente vai procurar deformidades, nós vamos procurar contusões, abrasões, punções ou penetrações, queimaduras, edemas, lacerações e a verificação de sensibilidade. Então, esse daí é o mnemônico DECAP-QELS que a gente utiliza no exame secundário, tá? Existem outros mnemônicos de outros protocolos, mas como eu falei com vocês, a gente utiliza, né, as nossas aulas todas em cima do protocolo PHTLS, que é utilizado pelo Corpo de Bombeiro Militar. Então a gente se baseia nos protocolos, né, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Então, DECAP-QELS é o mnemônico que nós vamos utilizar, né? Tudo que a gente vai fazer a partir de agora, né? Tudo que a gente vai ver aqui é tentando identificar, tentando visualizar, sentir deformidades, contusões, abrasões,
punções ou penetrações, queimaduras, edemas, lacerações e sensibilidade da vítima, ok? Então, primeira coisa da avaliação secundária. Lembramos que nós já fizemos, já garantimos a segurança da cena, já verificamos se a cena é segura, já garantimos essa segurança, já fizemos a avaliação primária, tá? Já fizemos o X-ABCDE do paciente e constatamos que não é um paciente de Luand-Gol ou estamos dentro da ambulância e vamos dar sequência na avaliação secundária até a chegada no centro médico. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é avaliar a região posterior da cabeça, a região de trás da cabeça do paciente. Em seguida, observe, né, a existência de hemorragias. Notem na primeira foto aí, na foto A, o socorrista ele passa a mão por baixo sem levantar a cabeça do paciente. Ele passa a mão, o socorrista 2, que é o que está segurando a cabeça, ele não tira a mão da imobilização da cabeça ali, tá? E o paciente 1, que é o paciente que está fazendo esse exame, ele passa a mão por trás da cabeça e verifica as mãos. Essa verificação é para ver se tem sangue nas mãos dele. Se ele passou a mão e identificou que tem sangue, sinal de que tem uma contusão ali, um machucado, uma laceração, tem alguma coisa. Então ele já vai identificar que tem alguma coisa na cabeça. Então todo ponto que tiver escondido, né, atrás da pessoa que for possível, ele vai passar as mãos e sempre verificar as mãos, tá? Para tentar visualizar, né, a existência de sangue para ver se tem uma possível hemorragia, né, naquele ponto. Então, primeira coisa, ele passa a mão ali na parte anterior da cabeça, a parte posterior da cabeça, parte de trás, né? E verifica se tem presença de hemorragias. Nessa verificação, é possível também você já ver se tem alguma deformidade, né? Porque você vai passar a mão, você vai sentir. Vamos supor que ele está com um edema, né? O que seria um edema na cabeça? O vulgo galo, né? Faz aquele inchaço na cabeça. Ele vai sentir com as mãos, então ele já começa a verificar tudo isso. No ponto 2, né, vai avaliar o restante da cabeça, a parte de cima da cabeça, né, que é a parte superior, a parte frontal, que é a parte da frente, né, da cabeça, vai apalpar a face da vítima, tá? Por exemplo, na face, comparar os lados, porque às vezes a pessoa pode estar com uma contusão, uma fratura de face, né? E às vezes só de você verificar, de você olhar, você consegue ver um lado mais fundo, um lado com um edema maior, né? Então, sempre esses locais tiver como comparar os dois lados, a gente vai fazer essas verificações, sempre comparando os dois lados. Lembram no XABCDE lá, na avaliação primária, a gente ia checar pulso, a gente checava os dois lados, né? Perfusão, os dois lados. Então, a gente sempre faz a comparação. Mesma coisa na avaliação secundária. Então, o que a gente vai fazer, o que for possível, a gente vai sempre comparar, tá? Então, após avaliar a parte posterior da cabeça, vai ser avaliado, né, a parte superior, né, o restante da cabeça, parte superior, a parte frontal, que é a parte da frente, né, e a parte da face, na região da face, sempre comparando os lados. Né? Aqui está bem detalhado, bem explicado, bem mostrado, mas nós vamos fazer isso aqui depois na prática, tá? Inclusive, vocês vão ter que estudar bastante isso aqui, pega essas apresentações que eu estou mandando para vocês sempre e deem uma lida, deem uma olhada, treinem, façam pesquisas a respeito, porque a gente não pode perder tempo nas aulas práticas, não. É só tirar as dúvidas e bola para frente, que é muita coisa que a gente tem que ver. Terceiro, a gente vai avaliar os olhos, nariz, boca, canais auditivos, utilizando uma lanterna. Pode ser até a própria lanterna do celular. O ideal, né, é ter essas lanterninhas próprias, né, que pode ter, que provavelmente tem nos kits de APH, da onde vocês vão trabalhar. Caso não tenham, pode pedir providenciar. Ah, mas o meu kit ele é particular, ele é meu e eu não tenho esse tipo de coisa. Bom, né? Pode arranjar uma lanterninha, não custa nada, gente. É baratinho essas coisas e ajuda pra caramba, né?
Eu vou ali olhar nos olhos, por exemplo, da vítima, né, verificar os olhos. Eu vou verificar se as pupilas estão alteradas, vou verificar se tem corpos estranhos, se tem sangue na órbita dos olhos, né, no nariz, se tem a presença de líquor ou sangue. O que é o líquor? Líquor é um líquido meio amarelado, tá? Ele fica presente na nossa coluna, né, lubrificando ela ali. E em caso de acidentes graves aí, esse líquor ele pode sair, né? Ele tem também na região encefálica, né? Ele pode sair pelos orifícios, nariz, ouvido, né? Além de sangue. Então a gente verifica isso, a gente verifica corpos estranhos, verifica a presença igual do sangue, do líquor. Ah, Aí vocês veem aqui na imagem A, né, avaliação dos olhos, verificando a pupila, verificando reatividade.
Pessoal, estão me escutando aí agora? Voltou aí? Beleza, beleza. Deu um probleminha aqui. Os dois computadores faziam transmissão porque o meu PC mesmo não tem microfone, então eu uso o notebook para transmitir o áudio e por algum motivo ele fechou o aplicativo. Não entendi, mas vamos voltar lá então. Se atrapalhou em alguma coisa, acho que não. Funcionando normal. Então vamos dar sequência aqui. Eu estava explicando, né, que nos olhos aí eu vou verificar, né, reatividade das pupilas, se tem alguma alteração, né, eu vou comparar as pupilas, vou verificar aí corpos estranhos, se possui sangue na aorta, no nariz eu vou verificar a presença de líquor ou de sangue, né, não sei se deu para pegar na explicação aí o que que é o líquor, né, líquor é um líquido amarelado, pode sair junto com o sangue ou separadamente, né? Que pode ser uma lesão, né, encefálica, um TCE, um trauma crânioencefálico. E pode ter essa presença aí de líquor no nariz, né, ou nos ouvidos. Podem até notar que até a forma de segurar a cabeça da vítima, esse socorrista 2, notem que ele deixa a orelha exposta, porque se sair sangue o líquor, além dele ver, ele vai ter que deixar esse sangue sair, né, para ver, né, se mantém, se vai parar, né, e a presença dele. Então não pode ocluir o ouvido também não. Então a forma de segurar, vocês notem aqui, ó, tá sempre deixando a orelha, né, o ouvido aqui desobstruído. Então, né, avaliação dos olhos, avaliação do nariz, avaliação da boca e avaliação dos ouvidos. Finalizou toda a parte da cabeça, face, né, passa para avaliação do pescoço, região anterior, né, verificando distensão das veias jugulares, crepitação e o desvio de traqueia. Eu vou mostrar umas imagens do que é isso aqui, tá? Essa distensão das veias jugulares, desculpa, e também conhecido como turgência de jugular. Vai verificar a crepitação. O que seria essa crepitação? É como se fosse imagina o osso quebrado. Aí esse osso fica raspando no outro. Quando você passa a mão, você passa e faz um pouquinho de força, lógico, você não vai fazer força ali, porque se tiver com crepitação, tem a lesão, você tem que imobilizar ali, você não pode movimentar. Mas você consegue fazer um pequeno esforço para sentir essa crepitação, tá? Então, ali na parte posterior, né, do pescoço, na parte anterior, verificando. A parte anterior vai verificar o desvio de traqueia, vou mostrar para vocês uma foto ali, e a turgência de jugular, né, que é a distensão das veias jugulares. Na parte posterior, né, verificação de sinal de dor, se a vítima estiver consciente, né, crepitação ou de alguma forma tentar verificar a lesão no cervical. Vocês vão passar a mão apalpando, tentando notar, né, diferenças. Às vezes uma, fala, uma vértebra, ela pode estar um pouco mais protuberante que a outra, então vocês vão passar a mão avaliando mesmo. Aqui, ó, avaliação da região anterior do pescoço, né, a parte da frente, e avaliação da região posterior do pescoço, parte de trás. Notem que é uma vítima de trauma, e lembra que eu falei com vocês? Vítima de trauma, a gente já aplica oxigênio, né? A gente já começa com oxigenoterapia, né? Aí a 15 litros, com a máscara não reinaonte. Depois eu vou tentar conseguir essas máscaras para mostrar para vocês direitinho. Mas também podem pesquisar na internet que vocês vão ver e vão conseguir reconhecer elas. Elas têm umas válvulas. Isso daqui, ó, é a extensão, né? Extensão de jugular. Né? Ela fica bem aparente, bem evidente. Tá? Isso pode ser sinal de choque, tá? Choque circulatório. Né? Pode ser sinal grave, né? Por isso que a gente avalia
a turgência do jugular, avalia a distensão da veia jugular. E isso daqui é o desvio de traqueia. A traqueia, né, esse cano, vamos dizer assim, né, que passa ali, sai do nosso nariz e boca ali, né, passa pela frente que vai pro pulmão, né, onde que passa o ar que respiramos. Então, às vezes, dependendo de um acidente, a traqueia ela pode vir a ser desviada. E isso atrapalha na, na perviedade da via aérea, né? Pode atrapalhar ali na passagem do ar. Então a gente verifica. Ah, identifiquei, tá com a curva aqui, eu consigo ver, né, pela frente do pescoço, consigo ver esse cano passando aqui, né, que é a traqueia. Então eu consigo ver se ela tá torta, se ela tá mais para um lado, para o outro, né? E isso é indicativo sério, porque a qualquer momento a vítima pode ter a traqueia, né, como é que fala? Pode perder a perviedade da traqueia e o ar parar de passar, né? E lembra, né, o que eu comentei com vocês, né, que o que mata mais rápido é a hemorragia, o que mata mais é a ausência de oxigênio, falta de oxigênio. Então não está entrando ar, não está entrando oxigênio, essa vítima vai virar óbito. Então é uma questão aí bem séria, tá? Então a gente avalia isso daí. Nessa foto, a única que eu consegui na internet, pessoal, melhorzinha. Notem aqui, né, a protuberância que tem, vulgarmente chamado de pombo de Adão, né? Mas mesmo pessoas que não têm essa protuberância, se vocês olharem vocês mesmos aí com a cabeça um pouco levantada no espelho, vocês vão ver que vocês conseguem identificar visualmente. E também o que eu faço? Eu passo a mão para tentar sentir, eu vou apalpar isso aqui, eu vou tatear para tentar sentir se tem algum desvio de traqueia, beleza? Identificando, né, é uma vítima bem séria, é uma vítima que precisa de uma atenção maior, ela precisa ser levada para um centro médico o mais urgente possível. Ah, logo após a avaliação do pescoço, né, aí que eu coloco, que eu faço a colocação do colar cervical. Para aqueles que já estudaram, né, fizeram até mesmo curso de bombeiro anteriormente, ou já fizeram cursos de socorristas mais antigamente aí, a gente já chegava na vítima, né, imobilizava a cabeça, e antes de fazer qualquer coisa, a gente já metia o colar cervical na vítima. Notem que eu só estou colocando o colar cervical ali na avaliação secundária, depois que eu avaliei o pescoço. Beleza? Ah, é uma vítima que não vai dar para fazer avaliação secundária. Eu dou uma avaliadinha rápida na região do pescoço, coloco o colar somente para transportar a vítima. Beleza? Então, não existe aquele negócio mais de chegou, primeira coisa, colocar o colar cervical, não. Não, vou fazer toda a avaliação da avaliação primária e só após a avaliação secundária, após a verificação do pescoço, que eu vou fazer a colocação do colar cervical. Porque se eu coloco o colar, eu não consigo avaliar o pescoço, a região do pescoço ali, como que ela está, né? Então, eu posso perder mais do que ganhar. Por quê? A vítima já está tendo a cabeça estabilizada pelo socorrista 2, né? Então, eu estou com a possibilidade de fazer essa avaliação antes da colocação do colar, né? Então, sem movimentar a cabeça do paciente, mensure e aplique o colar cervical. Para aqueles, eu acredito que colar cervical todo mundo já tenha visto, né? Eu acredito que não tem ninguém que nunca tenha visto colar cervical. Para aqueles que nunca viram, a gente vai na aula prática, a gente vai ver, a gente vai aprender a montar, né, conhecer alguns tipos de colar que tem, a posição certa de colocar, né, a forma de mensurar o colar. Tá? Nós vamos aprender isso tudo aí nas aulas práticas, beleza? Então, sequência de aplicação do colar cervical no paciente. Existem alguns outros métodos de colocação do colar, né, que talvez tenha a mesma eficácia dessa aqui, tá? Isso não faz diferença, não. Esse aqui é o procedimento mais comum adotado, porém eu gosto de utilizar um procedimento um pouco diferente que eu vou demonstrar para vocês nas aulas práticas. Em pacientes em que a inserção do colar não seja possível, considerando a proporção do tamanho e diâmetro do pescoço em relação ao colar, mantenha a estabilização manual
durante o atendimento e não insira o colar cervical. Isso daqui, pessoal, é muito importante. É uma das mudanças que tiveram, né, de um tempo para cá, nos novos protocolos. Por quê? Antes o pensamento era, mas eu não tenho um colar que serve no pescoço da vítima, não. Coloca esse aí mesmo apertado, ou coloca esse aí mesmo que frouxo, porque é melhor colocar ele do que deixar sem. Não, perceberam-se que isso aí é inverídico, isso não é um fato, tá? Porque às vezes você coloca um colar apertado demais, você causa mais danos, você pode lesionar a pele da vítima, você pode até mesmo ficar apertando demais ali a questão do pescoço, apertar a traqueia da vítima. Ou você coloca um colar frouxo demais, você vai ter a falsa sensação de segurança. E essa falsa sensação de segurança, ela vai causar maiores danos. Então, não teve como colocar o colar cervical, ou por N motivos, não tem o colar no tamanho. Olha, o pescoço dessa vítima aqui não encaixa com nenhum dos colares que eu tenho. Então, deixa sem. Vou contar uma historinha aqui que eu passei por isso, tá? No meu trabalho. É lógico, vou contar um milagre, mas não conto o santo. Mas em um atendimento de uma vítima acidentada de moto, né? A gente iniciou o primeiro atendimento, né? Eu trabalho na Defesa Civil, então a gente passou pelo local e deparou com um cara caindo pedindo ajuda. Aí a gente parou, né? Primeira coisa, né? Avaliou segurança, sinalizamos o local, acionamos a UPA, não tinha SAMU aqui ainda, acionamos a UPA. E o que acontece? Né? Ficamos lá dando uma primeira verificação. A gente não estava com equipamento nenhum, mas a gente tira luva, não tinha nada. Então mantemos a vítima calma, fizemos estabilização dela e beleza. A ambulância chegou, só que na ambulância não possuía um colar que servia no pescoço da vítima. Aí o que o responsável fez? O responsável ele foi pegou um colar daqueles tipo parece um pano, uma faixa que ele é utilizado quando a pessoa está com problemas na coluna, né? Quadros clínicos, né? Para utilização. E falou: não, nenhum civil, não vamos colocar isso aqui. E ele falou dessa forma, né, que melhor colocar isso do que nenhum. Só que esse colar também, além dele estar apertado, ele não estava fazendo efetividade nenhuma. Ele estava ali para mostrar que tinha uma coisa. Aí eu indaguei, falei, não, mas é melhor deixar sem colar, né? Aí ele, não, nosso protocolo é esse. Eu acredito que ele falou isso por desconhecimento, porque não existe esse protocolo, tá? Em nenhum lugar, nem na UPA daqui, nem no SAMU, em nenhum lugar. Então, ele falou, ele que assumiu, né, a ocorrência, essa pessoa foi e falou, eu falei, olha, então tá bom, e deixei. Né? Infelizmente, eu não pude fazer nada, porque ele assumiu a ocorrência, né? A vítima estava reclamando bastante do colar que estava incomodando. Eu cheguei a retirar uma vez, aí depois ele me repreendeu, né? Como ele estava assumindo a ocorrência, ele me repreendeu. Eu fui e deixei passar. Não é o correto se fazer, não, mas algumas vezes tem que se evitar alguns estresses. E também a, a lesão que a vítima tinha sofrido lá, o mecanismo de lesão, né, não era significativo. Então, num atendimento mais padronizado, talvez nem se colocaria colar cervical na vítima. Nós vamos ver isso mais à frente. Só para conhecimento mesmo, vocês verem que coisa do tipo acontece, por isso que tem essa exclamação aqui. Se não tem, não serviu, não teve como, deixa sem colar. Vocês vão ver muita gente criticando, vai ter gente filmando, vai ter gente fazendo uma par de coisas e depois vão postar na internet, mas é protocolo isso, tá? Vocês estão respaldados, né? Desde que vocês mantenham aí, né, a imobilização com as mãos. Só para conhecimento. Próximo passo, né, é expor completamente o tórax da vítima. Então, a gente vai cortar mesmo as vestes, né? A gente vai expor a vítima ali, caso já não tenha sido exposto na letrinha E da avaliação primária, né? A gente vai cortar e expor completamente as vestes da vítima, para a gente ter visual do tórax, tá? Para a gente conseguir ver o tórax. Então, expõe completamente o tórax do paciente e inspecione. Eu vou fazer verificações
né, visuais, vou olhar mesmo, tentar identificar, né, é, lacerações, né, bilateralidade, é, criptação também, né, movimento paradoxal, né, que é aquela que a gente já viu, eu até mostrei para vocês um videozinho. Até algo que eu esqueci de comentar com vocês, só voltando aqui, né, quando a gente está inspecionando a face, né, que a gente vai verificar a boca, eu acabei saltando isso aí, a gente verifica a boca, a gente vai olhar se tem dentes fraturados, se tem alguma obstrução, inchaço, né, na língua, ou alguma laceração na língua, até mesmo questão de odores, tá, pessoal? Mudança de coloração, coloração diferente, então a gente vai verificar tudo também dentro da boca da vítima. A gente verificou os olhos, nariz, ouvido, né, e a boca da vítima, a gente vai olhar tudo. Se tem, por exemplo, rote, dentadura que já não foi verificado, né, na letrinha B do XABCDE, ou que a gente vai estar reavaliando, então a gente verifica novamente, beleza? Eu esqueci de falar aí. Então, aqui no tórax, né, eu estou fazendo uma verificação visual completa do tórax da vítima. Aqui, então, aqui, ó, exposição completa do tórax, inspeção do tórax. Estou visualizando tudo aqui no tórax. Agora, dando sequência, a gente já verificou visualmente, identificou o que tinha que identificar ou não conseguiu identificar tudo. A gente vai apalpar o tórax, tá? Essa palpação a gente faz como se fosse um X do tórax do paciente. A gente começa, né, enfiando a mão lá na clavícula do paciente, igual essa inspeção aí começou na clavícula esquerda do paciente, né? Independente dos lados. Ele enfia a mão lá na clavícula mesmo, ali porque é um exemplo, né? Então o paciente não está com a roupa cortada. Se o paciente tivesse com a roupa cortada, você teria visual, inclusive, do trapézio aqui da clavícula, né? Então você vai iniciar por lá embaixo, quase encostando o dedo no chão, e vai vir subindo, apalpando, né? Você vai tentar verificar a questão de alguma lesão, verificar a presença de sangue. Quando você colocar a mão lá atrás, por exemplo, já dá uma verificada na mão, vai descer na mão e vai dando uns apertos. Você pode verificar aí questão de dor, né? Se o paciente ele reclama de dor na hora que você passa a mão, você vai sentir crepitação, você vai sentir, por exemplo, se tiver com fraturas nas costelas, né? Se de um lado você vai ver que você está sentindo a costela ali, tá duro, do outro tá flácido ali ou tá dando crepitação. Né? Então você vai fazer esse X. Você vai começar, aqui, ó. Você vai começar, vamos pegar essa imagem aqui, ó, da clavícula, vai passando por aqui, tá? No meio entre os peitos aqui, até o finalzinho das costelas, até a última costela aqui. Depois volta a outra clavícula e faz um X. Fez essa verificação, né, esse X, eu apalpei praticamente, né, todo o tórax da vítima. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a verificação, né, no externo da vítima, né? Aqui, ó, a letrinha E, vai fazer a avaliação no externo. Isso aqui eu dou um pequeno aperto para sentir crepitação, sentir se tá rígido, se tá meio molinho. Então eu vou tentar identificar alguma coisa. Estou procurando. Lembra lá do Decap Kels, o que eu estou procurando? Eu estou procurando deformidades, estou procurando escoriações, né? Estou procurando diversas coisas. Então, o que eu conseguir achar, né? Ponto para mim. Depois de verificar, fazer o X no tórax e verificar o externo, eu vou fazer a verificação dos arcos costais, né? Além de verificar bilateralidade, se o movimento está correto dos dois lados, né? Eu vou fazer uma pequena pressão, igual ele está fazendo aqui, ó. Eu posso enfiar a mão um pouco lá por baixo, posso puxar um pouquinho para cima e forçar um pouquinho para baixo, para ver se um lado movimenta e o outro não, por exemplo. Vamos supor que tem fratura, né, do lado esquerdo aqui da vítima, né, fratura nessas costelas. Quando eu movimentar aqui, eu vou sentir crepitação, vou sentir movimento, já do lado de cá não. Então, eu vou estar comparando aqui, né, e fazendo a movimentação. Tá? Então, apalpo o tórax. Caso
esse passo não tenha sido feito na avaliação primária, porque eu posso fazer esse passo na avaliação primária se eu identificar na letrinha B, né, que tem algo que está atrapalhando na respiração, ou na letrinha C, algo que está atrapalhando na circulação, que eu posso tentar identificar aí, por exemplo, hemorragia. Então, se eu identifiquei que tem algo atrapalhando a respiração ou causando uma hemorragia interna, eu faço essa avaliação no tórax e no abdômen da vítima, lá dentro do XABCDE mesmo, na avaliação primária. Se não foi feito, eu faço agora, tá? Avaliação secundária, ou, né, às vezes a minha avaliação lá na fase primária não foi uma avaliação meio dirigida para tentar identificar alguma coisa, eu posso fazer uma mais completinha agora. Então, na avaliação primária. A palpação pode ser realizada de forma de X, da clavícula às últimas costelas. Então, sequência da avaliação do tórax, a avaliação poderá ser feita em X, conforme a demonstração de figura A, B, C, D, até aqui embaixo aqui. Em seguida, avalia o externo, né? Lembra do externo? Esse ossinho que tem no meio do peito aqui, avalia o externo. E depois, na letrinha E, eu vou comparar, né, os arcos costais bilateralmente, ou seja, dos dois lados. Fechou? Esse passo aqui, que é o passo 8, né, eu vou fazer a avaliação do tórax. No passo 9, tá? O que acontece? Não é todo mundo que tem treinamento para usar o estetoscópio. O que é o estetoscópio? Aquele negócio gelado que o médico coloca nas costas da gente e manda a gente falar 33. Né? Ele faz uma ausculta do nosso pulmão. Então, geralmente tem pessoas com treinamento, né, para fazer isso nas equipes, ou tem, por exemplo, técnicos de enfermagem, que tem curso, né, eles são técnicos ou enfermeiros que sabem fazer essa ausculta. Ou simplesmente o cara é um socorrista, mas ele fez um treinamento para fazer a ausculta. Tá? Eu, para falar a verdade para vocês, eu nunca fiz um treinamento para realizar a ausculta, então eu não vou realizar. Caso tenha alguém na equipe, possua o equipamento e saiba utilizá-lo, né, logo após a verificação do tórax, eu faço a ausculta pulmonar, beleza? Também caso ela já não tenha sido feita na avaliação primária. Saindo do tórax, agora eu vou para o abdômen. No abdômen, eu vou verificar se eu encontro rigidez, flacidez, distensão, dor, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou avaliar, eu vou dividir, né, o abdômen em 4. Notem aqui, ó, pegou a linha do umbigo aqui, ó, e fez uma cruz em cima do umbigo. Então, eu tenho quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. Vou fazer por quadrantes. Avalie os 4 quadrantes do abdômen. Após a avaliação, cubra novamente o tórax do paciente, prevenindo o risco de hipotermia. Como que eu vou fazer essa avaliação? Vou pegar, por exemplo, iniciando o quadrante, pode ser o quadrante direito aqui. Eu vou apertar ele, vocês vão ver na próxima foto ali. Vou apertar, quase que meus dedos vão entrar um pouco aqui, porque eu tenho que apertar, que eu tenho que sentir lá dentro, ver se eu noto rigidez ou flacidez, né? E vou sempre comparando um lado com o outro, para ver se eu identifico alguma coisa, até mesmo dor, né? Se o paciente ele tiver consciente na hora da verificação, eu faço lá no quadrante direito, né? Esse exame é incômodo, mas o paciente não vai gritar. Mas na hora que eu faço no esquerdo, o paciente vai dar um grito. Opa, tem uma lesão interna aqui. Tem algo aqui preocupante, porque eu não consigo ver. E eu ainda vou verificar, né? Se tem edema, né? Se tem. Se está ficando roxo. Então, eu já fiz aquela verificação visual também. E eu posso comprovar, posso somar, né, com o que eu já consegui ver. Olha, está com um edema grande aqui, e agora na palpação ele sentiu muita dor. Né? Aí eu verifico o mecanismo de lesão. Foi um mecanismo de lesão significante? Não foi, mas pode ter acontecido alguma coisa mais séria? Pode. Então, eu consigo avaliar isso. Então, primeiro eu faço no quadrante,
direito, depois eu vou para o quadrante esquerdo, superior, depois eu vou para o inferior direito, depois para o inferior esquerdo, tá? Sempre fazendo, comparando os dois lados, dessa forma aqui, ó. Posição das mãos, nós vamos aprender lá na aula prática, né? Mas notem aí, ó, uma mão sobre a outra, né? A de baixo apalpando e a de cima fazendo força, para que a de baixo aprofunde um pouco, né? Para conseguir sentir mais lá para dentro. Então, né, a sequência de avaliação do abdômen, esteja atento aos reflexos de dor do paciente durante o procedimento de apalpação, principalmente em caso de lesão retroperitoneal. O que é isso? O peritônio, né, é tipo se fosse um véu que cobre alguns órgãos internos, né, e essa lesão aí que pode ser no retroperitoneal, pode acontecer ali. Imagine a cavidade abdominal, né? Sem os órgãos dentro, é um buraco, né? Se eu tirar todos os órgãos, eu vou ver a parte anterior da coluna, né? Lógico, protegida ali, mas eu vou ver a parte anterior da coluna. Aí, se eu coloco os órgãos dentro, sobra um espacinho. É esse espacinho entre a coluna, né? E os órgãos internos ali, onde é que fica ali, por exemplo, o rim, né? Esqueci o nome do órgão que fica ali. Depois eu lembro. Então, esse aí, esse espaço aí é o retroperitoneal, beleza? Só para vocês entenderem, né? São lesões aqui nessa região, né? A região de cima aqui, principalmente, onde é que está mais ou menos. Só que lá embaixo, tá? É abaixo dos rins, é entre a coluna, né? Tem uma cavidade que entre a coluna e essa parte desses órgãos aí de cima. Aqui na sequência. Beleza. Antes de partir para a avaliação da pelve, eu vou abrir para perguntas. Estou vendo que tem aqui perguntas. Deixa eu ver aqui. Não, colocaram aqui que o fígado não é o fígado, não, só esqueci. Pâncreas. O pâncreas também é fígado, né? Fica pertinho do outro ali. Mas que fica mais para trás. Aberto para perguntas aí, pode perguntar via chat, pode perguntar via microfone mesmo. Então, a gente fez a avaliação aí até o momento, até no abdômen, parei no abdômen. Notem que na foto aí eu cobri novamente a vítima, né? Para evitar aí hipotermia. Nenhuma pergunta até agora? Eu estou sem entender, não sai dúvida nenhuma, pergunta nenhuma. As É porque está muito bem explicado. práticas vão ser. Mas uma duvidinha ou outra, uma coisinha ou outra aparece, não tem como. Bom, então vamos dar sequência então. Então finalizei aqui, né, o abdômen, né, eu cobri novamente a vítima para evitar que a vítima, né, perca a temperatura. Vou fazer a avaliação da pelve, né? O que é a pelve? A pelve é o que a gente chama de bacia, né? Em vocês aí, por exemplo, notem aqui, ó, aonde ele está colocando a mão, o socorrista está colocando a mão, com os dedos, tenta identificar. É ali na junção ali, ó, da barriga com a pelve. Aí mais nas laterais, você vai achar uma pontinha de osso, tá? Que é a pontinha do osso da pelve, que é a crista ilíaca. Tá? Essa crista ilíaca é o local que a gente vai fazer esse teste, tá? A gente vai apoiar um pouco a mão ali. É no local, na cintura mesmo, onde o cinto passa, tá? Onde é que o cinto... Bom, tirando aquelas calças que usa o cinto pera, né? Pera aqui na cintura, né? O cinto ali... Não, é o cinto centropeito, né? É aquelas calças que usa o centropeito, né? E aquelas calças também lá embaixo, né? Vamos dizer assim, uma calça normal, é onde o cinto passa, beleza? Ali, vocês passarem a mão aí, vocês vão identificar a crista ilíaca, beleza? Então, eu vou colocar essa parte da minha mão, a parte do meio da minha mão, a parte tenar aqui na minha mão, no centro, em cima dessa pontinha de osso, que é a crista ilíaca, né? E vou fazer, isso aqui tem que estar, assim,
Nos treinamentos, a gente tem que verificar a forma de fazer isso, aprender a fazer direitinho, por quê? É um teste que eu posso fazer que pode piorar a situação da vítima. E no caso, por exemplo, de hemorragia, né, uma fratura na pelve, ela gera uma hemorragia muito, muito grande, uma perda sanguínea massiva. Então, dependendo do movimento que eu faço, eu posso piorar a situação. Então, né, avaliar a pelve efetuando os movimentos. Antero-posterior. O que é isso? Eu vou colocar minha mão sobre a crista ilíaca, né? Vou fazer uma pequena pressão para baixo. Uma pequena pressão para baixo. O que eu vou tentar fazer isso aqui? Eu vou ver se eu sinto crepitação, se eu sinto um pouco de abertura. Não posso fazer muita força. Porque se eu fizer muita força e abrir, vamos supor que a fratura está bem no centro ali, né? Na sífice pública, que depois eu vou mostrar para vocês o que é. Aí está bem no centro. Eu faço essa pressão, eu abro essa fratura mais. Então eu quero só identificar se tem. Se a vítima está consciente, um pouquinho que eu fizer e tiver alguma coisa, ela vai gritar de dor. Uma fratura dói muito. Se ela estiver inconsciente, eu vou tentar sentir crepitação, né? Eu vou sentir esse osso raspando um no outro. Depois, eu vou fazer o movimento lateral, tá? E vai mostrar na próxima figurinha ali. E depois, a verificação da sínfise pública. Aqui é a primeira, né? Que é a avaliação antero-posterior. Agora, a lateral, nota, eu puxo, eu tento apertar, eu tento juntar as duas partes. Tá? Eu tento juntar, eu posso puxar um pouquinho para cima para ver se eu sinto alguma coisa. E verificar a questão da dor, né, da vítima. E a avaliação da sínfise pública. A sínfise pública é a nossa virilha, tá? É a nossa virilha. Literalmente, vamos apalpar a virilha. Tem que ser feito isso num exame secundário, porque pode haver fratura na síntese pública. E igual eu falei, fraturas na pelve são fraturas com perda massiva de sangue, beleza? Realize a avaliação da pelve apenas uma vez durante todo o atendimento. Se lá na letrinha C eu notei que tem algo que pode ter uma hemorragia interna, alguma coisa assim, algo está atrapalhando a circulação sanguínea. E eu fiz uma avaliação, né, na pelve, que eu notei que poderia haver uma. Opa. Achei que meu notebook tinha desligado. Eu notei que poderia ter uma fratura e já fiz uma verificação, eu não faço novamente, beleza? Para evitar aquilo que eu estava falando com vocês, porque as movimentações podem piorar a situação. Em caso de queixa de dor ou constatação de instabilidade em algum movimento, não execute os demais. Ou seja, qualquer teste que eu estiver fazendo na pelve, tá? Eu identifiquei um somente, que seja a dor, que seja a crepitação, que seja algum movimento, tá? Eu já paro, já não faço mais, mas nenhum. Eu já passo pro tratamento, que depois nós vamos aprender como que é, beleza? Eu vou fazer já o tratamento, porque eu já identifiquei a lesão, eu não preciso continuar fazendo, que é muito arriscado. Eu posso piorar a situação do paciente. Partindo agora da pelve, saindo da pelve, né? Avalie os membros inferiores, apalpando um de cada vez, iniciando a inspeção no fêmur, seguindo para a patela e finalizando na tíbia. Lembrando, pessoal, nós já vamos ter cortado a calça da vítima, tá? Nós já vamos ter exposto a vítima. Mas, de qualquer forma, eu faço a verificação por pontos de hemorragia. Eu passo a mão nas partes posterior, né, e verifico minha mão se tem marca de sangue. Olha aqui, ó, ele palpou, apertou lá embaixo e verificou a mão se tem marca de sangue. E nessa apertada que ele deu, nessa avaliação, tem que ser uma apertada um pouco forte, porque eu tenho que avaliar o osso do fêmur aqui, eu tenho que avaliar o fêmur. Se eu sinto crepitação, se a vítima sente dor, né?
Então eu dou uma apertada, né? E vou apertando e vou descendo a mão e ver se eu sinto alguma coisa também. Às vezes pode estar com uma fratura interna, a fratura não é exposta, o osso não saiu, mas se eu dar uma apertadinha, eu sinto a ponta do osso aqui. Então eu tento sempre identificar, beleza? Então, avaliação da coxa, né, no fêmur, verificação de indícios de hemorragia, avaliação da patela, passei da coxa, fiz todo o fêmur, eu vou para a patela, né? A patela é a antiga rótula, né? Que todo mundo conhecia antigamente como rótula, né? Essa bolinha que tem na frente do nosso joelho aí, tem algumas pessoas que deslocam ela. A gente vai verificar, a gente vai colocar a mão e movimentar para ver se tem fratura, se ela está firme, se ela está presa, né? Porque ela pode ter sido lesionada também, pode ter rompido o ligamento, né? Então eu vou verificar a patela. E depois a avaliação da perna, que é a tíbia e a fíbula, né? Lembrando que a tíbia, né? O T lembra de trás, então ela está na frente, é invertido. Acho que eu já falei isso para vocês, né? Só para vocês não esquecerem. Tíbia começa com T, lembra de trás, então ela está na frente. A fíbula começa com F, que significa frente, mas ela está atrás, é invertido. Então a fíbula, né, ela vai estar atrás, é o osso de trás, e a tíbia, o osso da frente, o osso da nossa canela. Então a gente vai apalpar, verificando hemorragias e verificando qualquer outra alteração, né? Rigidez, dor, crepitação, para verificar se a vítima tem alguma lesão. Passo em uma das pernas, depois passo na outra. Só que eu vou fazer a perna completa, tá? Primeiro eu vou tirar o tênis aqui, que é agora. Se a vítima tiver de calçado, eu retiro o calçado. Se for necessário, até corto também, tá? Para retirar o calçado, tá? É até indicado dois socorristas. Um estabiliza a perna aqui, o tornozelo, tá? E o outro faz a retirada do calçado. Tem como fazer sozinho, igual foi feito aqui? Tem. É só desamarrar bem o calçado ou cortá-lo. Com um calçado mais apertado, que não tem como cortar de alguma forma, então a gente vai tentar fazer de dois socorristas, tá? Eu retiro os calçados do paciente e avalio o tornozelo. Mantenha o tornozelo do paciente estabilizado ao retirar meias e calçados. Ó, retirar do calçado, tirar de meia, sempre estabilizando. Notem, ele não está puxando aqui a Deus dará, não. Ele está estabilizando aqui o tornozelo, né, para fazer a retirada, tanto do calçado quanto da meia. E agora ele está fazendo a verificação no tornozelo, ver se identifica sinais de fratura, de lesão. Após tirar o calçado, tá? Eu vou inspecionar os pés, fazer uma inspeção completa nos pés, tá? Azar se tiver com chulé, gente, faz parte da profissão. É minha mãe que fala, né, pra gente a gente não andar com meia rasgada, cueca furada, esse trem, porque se acontece um negócio desse, imagina a vergonha, hein? Na hora que tá expondo a vítima lá, meia toda furada, cueca toda furada. É isso aí, pessoal. Mas isso para a vítima, que pro socorrista não pode ter problema nenhum, tá, gente? O socorrista não vai ter nem um sorrisinho. O socorrista, ele é um cara profissional, né? Ele não vai levar isso aí adiante. Vocês que não sabem o que acontece depois quando junta só os socorristas para conversar, tá, gente? Mas ninguém sabe disso, não. Bom, vamos dar sequência. Inspecione e apalpe os pés do paciente, verificando a existência de deformidades ou outros indícios de lesão. Peraí. Tô vendo se eu esqueci de alguma coisa aqui. Não. Eu vou avaliar o pulso distal, né? Lembrem que o proximal é mais próximo do coração e o distal mais distante do coração. Então, nessa avaliação que eu vou fazer no pé, o pé não está bem distante do coração? É o pulso distal. Eu vou verificar o pulso, né? Nas duas pernas, tá? Eu vou verificar. Só que no caso aqui, eu ainda estou fazendo esse procedimento em uma das pernas. Depois eu vou fazer na outra, beleza? Então eu vou avaliar o pulso distal. Vou verificar a sensibilidade, né? Eu quero ver se essa pessoa está sentindo os pés. Eu vou explicar como é que se faz.
Vou verificar a motricidade. O que é motricidade? Movimentação dos pés. Vou explicar como é que se faz também. E vou verificar a perfusão capilar, que é a mesma que a gente fez nas mãos, né? A gente aprendeu a fazer nas mãos nas aulas anteriores, tá? Isso em cada membro. Lembrando, né, que a questão da perfusão capilar, né, o ideal é ela menor ou igual a 2 segundos. Se em qualquer um dos membros ela tiver maior que 2 segundos, significa que está tendo alguma alteração circulatória e é indicativo de choque circulatório. Beleza? Então aqui, ó, avaliação do pulso distal. Esse aqui é o pulso tibial posterior, tá? É verificado entre, notem esse tendão aqui que vai no nosso, oh meu Deus do céu, no nosso calcanhar, né? E, né, você consegue sentir aqui o osso aqui também, ó. Nesse buraquinho aqui, você consegue sentir, né, o batimento ali, o pulso, né? Esse aqui é o tibial posterior. E tem também aqui, ó, entre o tendão que vai do dedão e o tendão do outro dedo, entre os dois aqui, tem o pulso pedial, tá? A gente consegue sentir também aqui, qualquer um dos dois. A gente vai verificar para ver se tá, né, se tem circulação, se a gente consegue sentir pulso aqui e como esse pulso tá, se ele tá muito fraco, principalmente depois quando a gente comparar com outro pé. Então, avaliação do pulso, avaliação da sensibilidade. O que eu fiz aqui? Eu fiz praticamente uma cosquinha no pé da vítima, tá? Eu não vou fazer algo exagerado para eu não causar reações exageradas na vítima, tá, gente? É só para ver se sente. Se a vítima está inconsciente, eu posso tentar fazer uma cosquinha para ver se ela dá alguma reação, algum reflexo. Se ela está consciente, eu faço uma cosquinha. Vejo pela cara da vítima se ela sentiu. Às vezes pode ser tendencioso eu chegar para a vítima e falar assim, olha, estou passando a mão no seu pé, você está sentindo? Pô, você tendenciou a vítima, mesmo ela não estar sentindo, sentir. Vocês já ouviram falar de membro fantasma? Acho que é isso mesmo que chama membro fantasma. A pessoa, por exemplo, amputa uma perna, né? Ela sente o pé coçando, entendeu? É questão psicológica. Então, eu não vou tendenciar, tá? Eu vou passar o pé e vou avaliar a resposta da vítima ali, né? Ou a resposta motora dela, se ela vai mexer o pé, e vou avaliar o rosto dela. Se ela fizer uma cosquinha ali, ela vai dar uma sensação ali, né? Beleza, confirmei a sensação ou não. Eu passo para verificação da perfusão capilar. Vou fazer o mesmo teste que eu fiz nos dedos da mão, tá? Vou avaliar, né, esse reenchimento capilar e depois eu vou fazer o teste de motricidade, avaliação de motricidade. Eu vou colocar a mão no pé da pessoa e vou pedir ela para fazer um movimento como se fosse um movimento de aceleração, tá? Nesse movimento, se ela sentir dor, eu tenho que identificar onde ela está sentindo a dor. A perna, mais para cima, no pé, que ponto, tá? Aí eu também verifico motricidade. Tem motricidade? Ou se sentiu dor, mas conseguiu movimentar, entendeu? Ou não tem motricidade, olha, tá sem movimentação, sem movimento. Então, indicativo de lesão, tá? Então eu faço essa avaliação completinha aí. Para avaliar a sensibilidade, para avaliação da sensibilidade, execute estímulo passando o dedo na região plantar da extremidade inferior. O que é a extremidade inferior? O pé. Comecem a habituar com as linguagens técnicas, tá? Para avaliar a avaliação da motricidade, solicite o paciente para empurrar a sua mão, conforme a figura, né, que já foi mostrada lá, a figura anterior. E é fazer aquele movimento de aceleração. Há duas referências anatômicas para avaliação do pulso arterial em extremidade inferior. Tá? É o pulso pedioso, que eu expliquei para vocês, é entre o tendão do dedão e o tendão do dedo lá. E o pulso tibial posterior, tá? Que é o local dele atrás do osso maléolo. Aí, ó, um nomezinho novo que nós aprendemos. Osso maléolo. O que é o osso maléolo? É esse ossinho aqui do nosso tornozelo, tá?
Aí eles têm uma separação, eu não lembro quais são as separações, não, mas ele tem uma separaçãozinha. Maléolo não sei se é superior, não sei. Mas o maléolo é esse aqui. Importante vocês saberem disso. Beleza, finalizei os membros inferiores. Fiz as duas pernas, os dois pés, fiz o membro completo, dos dois lados. Vou para os membros superiores. Avalie os membros superiores, apalpando um de cada vez, iniciando a inspeção na clavícula e escápula. Escápula, gente, é esse osso que a gente tem nas nossas costas, aí na junção aí do braço, esse osso largão, né, que se a gente juntar os braços para trás aqui, ele quase que encosta um no outro, tá? Esse aí são as escápulas, tá? Então, eu vou verificar a clavícula, escápula, seguindo para o ombro, braços, cotovelos, finalizando no rádio e na una, né? O que é o rádio e a una? Esses ossos do nosso braço, né? Que fica próximo do punho, tá? O rádio, acho que eu expliquei para vocês já. Se vocês derem um joia, der um joia para alguém, aí se você seguir o seu dedão, vocês vão ver que tem um osso. Esse osso é o rádio, porque o rádio é que tem antena. Né? Você está dando um joia, fica igual a antena. Se esse aí é o rádio, né? O de baixo é a una. Beleza? Então, vou verificar o braço, a articulação do punho, vou palpar também a articulação do punho, né? Suspeito de fratura, lesões, e depois as mãos. Então, aqui, ó, começo aqui na clavícula, né? Passo lá por trás, sempre verificando hemorragias, passo lá por trás na escápula, tá? Vou para o antebraço aqui, descendo para o cotovelo, até chegar no meu braço, punho e mão. Avaliação da clavícula, avaliação do ombro e braço, avaliação do antebraço, avaliação da articulação do punho. Importantíssimo isso aqui, tá? Não é uma coisa não. Remova anéis, pulseiras, relógios e outros adornos, caso haja queimadura na região e ou suspeita de fratura. E tudo que é retirado da vítima vai junto com a vítima. É um lugar interessante para vocês colocarem tudo isso que você tirou dentro do tênis da vítima, do sapato da vítima. Ela estava de chinelo, aí você fala com a vítima, porra, por que você veio de chinelo? Por que você não veio de tênis? Que facilita a minha vida. Dá um jeito, coloca no bolso, mas eu cortei a calça. Arranja um saquinho de gás, enrola numa faixa, notadura, né? E coloca junto com a vítima. Tudo que é da vítima vai com a vítima. Chega uma pessoa lá perto de você falando que é parente da vítima. Cara, eu não entregaria, tá? Eu mando com a vítima, se for parente lá no hospital, vocês pegam. Meu pensamento. A avaliação da mão. Inspecione e apalpe as mãos do paciente, procurando por deformidades e ou outros indícios de lesão. Vou avaliar a mão completamente também, tá? Toda essa avaliação que a gente está fazendo, pessoal, não é só ao toque, não. É visual também e é a todo momento olhando para o rosto da vítima. Porque a cada movimento que você faz, você pode notar uma careta na vítima e significa que ela está sentindo dor naquele ponto, pode ser que tenha uma lesão nesse ponto, pode ter uma fratura. Então não pode apaixonar pela vítima, tá, gente? Mas esses movimentos, tudo que a gente faz, sempre olhando para o rosto da vítima. Dando sequência, avalie o pulso distal, sensibilidade, motricidade e perfusão capilar em cada membro. Notem que agora eu vou fazendo os membros separadamente, tá? Na letrinha C, a gente faz a perfusão, né? E verifica o pulso bilateralmente, dos dois lados ao mesmo tempo, beleza? Aqui não, aqui a gente vai avaliar um lado, depois avaliar o outro. Para avaliação da sensibilidade, realize estímulo beliscando. Calma aí, tá, pessoal? É devagarzinho, levemente, o dorso da mão do paciente. Se você beliscar forte, é lesão corporal, tá? Da cadeia. Para avaliação da motricidade, solicite o paciente que aperte a sua mão. Muito simples e fácil. Não precisa de apertar com força, tá, gente? Se teve movimento, que a vítima às vezes está sensibilizada, ela não vai fazer muita força, mas ela conseguiu fechar a mão, ela conseguiu movimentar, né? Beleza.
Para avaliação da perfusão, a mesma coisa, tá? A questão da perfusão, né, o ideal é ela ficar menor ou igual a 2 segundos, né? O enchimento capilar tem que ser menor ou igual a 2 segundos. Então, aqui a avaliação do pulso, né? Avaliação da sensibilidade, tá vendo? Tá fazendo, dando um beliscãozinho aqui no dorso da mão, fazendo teste de motricidade, né? E fazendo a perfusão capilar. Verifique e anote os sinais vitais, inclusive oximetria. Oximetria, gente, eu expliquei na outra aula, né? Não, aqui tá assim, achei que estava com oxímetro aqui. É o nível de saturação de ar no sangue, né? A quantidade de ar que tem no sangue da vítima. Né? O normal aí é entre. Geralmente fica aí, acho que entre 95, 94 já começa a ficar perigoso, tá? Mas eu acho que é 94, depois eu confirmo esse dado para vocês aí. Entre 94 a 99%, podendo chegar a 100% sem problema nenhum. Com relação aos sinais vitais, né? Todos sabem os sinais vitais. A gente possui 4 sinais vitais. É a temperatura, a pressão arterial, pulso e respiração. 4 sinais vitais. Então, eu vou verificar e anotar. Agora, nesse momento, ele é qualitativo, beleza? Antes, na avaliação primária, vocês lembram que ele era quantitativo? Eu só queria saber se tem ou não tem, né? E se ele está acelerado, se está devagar, coisa do tipo. Agora não, agora é qualitativo, tá? Eu vou aferir mesmo os sinais vitais da vítima. Como? Né? 2 sinais vitais eu consigo aferir sem a necessidade de equipamento. Opa, eu errei os sinais vitais aí, ninguém falou nada. Ninguém falou nada dos sinais vitais. Eu falei pulso 2 vezes, tá? Sinais vitais: temperatura, pulso, pressão arterial, né? E respiração. Beleza? Ou ventilação, né? Vou anotar agora o qualitativo, como que ele está. Vou anotar a quantidade certinha que deu e a qualidade de como ele está, beleza? Com o oxímetro, por exemplo, na oximetria eu já consigo pegar, né? Além da saturação, né? Como que está a saturação de ar no sangue, eu consigo verificar também já os batimentos, eu já consigo verificar o pulso, tá? Nesse aparelhinho. Eu vou colocar um termômetro na vítima e vou verificar a temperatura da vítima. Ou seja, já peguei a temperatura, né? Já aferi a temperatura, já aferi o pulso. Eu vou verificar, né? Geralmente a gente usa uma tática, a gente finge que a gente está verificando o pulso da pessoa e na verdade a gente está contando a respiração dela, tá? Porque aí ela não muda a respiração. Porque se ela notar que você está olhando para a barriga dela para contar a respiração dela, ela vai mudar a respiração. Então a gente faz essa técnica, tá, pessoal? Podem sempre notar isso aí nos hospitais, quando eles vão ferir o pulso de vocês, eles aferem os dois. Primeiro conta o pulso, depois conta a respiração. Sempre segurando seu pulso para você não perceber isso. Mas você sabendo disso agora, na hora que estiver ferindo, não muda a respiração não, tá, gente? Então, beleza, já verifiquei a temperatura com o termômetro, já verifiquei a oximetria, né? Aproveitei para verificar a saturação e já com o oxímetro eu já verifiquei o pulso. Aí eu não tenho oxímetro, então verifico o pulso. Vou verificar a respiração enquanto verifico o pulso também. Já vou contá-la, ver como é que está a qualidade dela também, vou contar. E vou utilizando, né, todo mundo conhece o aparelho de pressão, que é o esfigmomanômetro, pode ser tanto digital quanto analógico, né, aquele que você tem que suflar no braço da pessoa e com o estetoscópio verificar, né, o pulso. Caso alguém tenha um esteto com o esfig, levar na aula prática, pode estar levando que eu explico como é que faz também.
para a gente avaliar, para a gente aferir a pressão. E aí já verifiquei, então, pressão arterial, anotei os dados, verifiquei a temperatura, anotei, verifiquei o pulso, anotei, e verifiquei a temperatura, anotei, e aproveitei e verifiquei a saturação, né, oximetria, e anotei. Fechou a avaliação secundária? Fisicamente, sim, tá? Aí nós vamos agora conhecer mais dois mnemônicos, né? O primeiro é o SAMPUM, tá? É um mnemônico também. São letrinhas para a gente decorar. Então, a gente vai realizar o SAMPUM, né, caso já não tenha sido feito anteriormente. A avaliação hospital do crânio e do dorso do paciente, em regra, será feito durante o rolamento para colocação da prancha longa, evitando movimentação excessiva. O que é isso? A parte occipital do crânio, vocês já viram na aula de anatomia, a parte de trás do crânio, tá? A parte de trás, ela vai estar encostada ali no chão. Eu não vou conseguir verificar se... Eu só consigo verificar se eu mexer a cabeça da vítima. Eu não posso mexer a cabeça da vítima. Por quê? Eu estou fazendo aquela restrição daquele movimento ali na coluna cervical dela, estou fazendo a de tudo para ela não movimentar, eu vou levantar a cabeça? Então não dá. Então eu aproveito que horas. E a parte das costas também, né, na coluna ali, né, a verificação das costas e da coluna, eu não consigo verificar. Porque para verificar eu tenho que mover o paciente, eu tenho que rolar ele. Então o que eu faço? Eu aproveito na hora que eu vou fazer o rolamento do paciente, que é isso, virar o paciente de lado para colocar ele em cima da prancha. Aquela prancha dura, né, que é chamada de prancha longa ou prancha rígida. Tá? Então, nesse movimento, nós vamos aprender a fazer isso, tá? Nesse movimento de rolar a vítima, de girar a vítima para colocar a prancha debaixo dela, eu aproveito para verificar as costas da vítima toda. Eu passo a mão, verifico se tem hemorragia, eu passo as mãos sobre as vértebras da coluna da vítima, vejo se tem criptação, se a vítima sente dor, se tem alguma deformidade e verifico isso tudo, beleza? Isso na parte de trás, nas costas, né? E na parte de trás da cabeça, ou seja, no dorso do paciente e na parte occipital do crânio. Então, agora vamos conhecer o nosso mnemônico aqui, mais novo, o SAMPUM. O SAMPUM ele vai nos dar um pouquinho do histórico do paciente, tá? São perguntinhas que nós vamos meio que fazer para identificar, né, o anterior ao acidente ali, ou o que o paciente está passando, para a gente ver para ter outras informações, para a gente completar o nosso quadro aí, né, o quadro que a gente está formando, né, sobre a vítima, né, que é o SAMPUM. Antigamente não, ainda existe, tá? Tem um que chama SAMPLE, é a mesma coisa, só que dentro do PHPLS, dentro do protocolo do bombeiro, se usa o SAMPUM, por isso nós vamos estudar o SAMPUM. Igual eu estava falando, tem SAMPLE, tem SAMPUM com 2 M's no final, mas para nós vamos trabalhar em cima desse SAMPUM aí, beleza? O S, de sinais e sintomas, tá? A gente vai ver a vítima, perguntar para ela o que ela está sentindo, né? Ou verificar sinais mesmo na vítima, sinal de lesão, sinal de alguma coisa que a gente está querendo identificar dentro do DECAP-QELS. Lembrem lá do DECAP-QELS? Ou não? Aposto que ninguém lembra do DECAP-QELS, né? Vou mentir para vocês não, gente, eu também não decoro tudo não. Isso aí tem muita coisa aí que é só trabalhando direto com isso que a gente consegue decorar tudo isso. Mas a gente utiliza os mnemônicos para exatamente isso, a gente trabalhar a nossa memória e conseguir decorar, beleza? Então, aí, desses sinais e sintomas, eu vou ver nos sinais aqui se eu acho o sinal de alguma lesão, né, de edema, lacerações, o que for. E os sintomas, né, o que a vítima está sentindo, o que ela está sentindo, aonde. Vou perguntar para a vítima se ela tem alergia a alguma coisa, alergia a medicamento, alergia, algum tipo de alergia que ela possa ter, tá? E tudo isso aqui, pessoal, eu estou anotando. Por quê? Eu tenho que anotar, porque senão eu vou esquecer. A não ser que vocês tenham uma memória assim, sei lá. Pessoal, um minutinho só para pegar uma aguinha aqui rapidão, eu vou dar uma paradinha, porque senão eu vou tossir aqui.
Vou dar uma paradinha para todo mundo beber uma aguinha. Ou então, vamos fazer o seguinte, uma paradinha de 5 minutos, todo mundo beber uma água aí, e a gente dá sequência. Senão eu vou começar a tossir aqui desesperadamente. 5 minutinhos, pessoal. Dá até para fazer menos que isso. Mas então, até 20h30 a gente já voltou. Bom, pessoal, já voltei. Vou dar mais alguns minutinhos para o pessoal beber uma água aí, no banheiro. Enquanto isso, se tiver alguma pergunta aí, pode estar fazendo, tá, pessoal? Eu queria que você explicasse de novo esse negócio do decalp, negócio que eu comecei a anotar e não anotei, ficou pela metade na outra aula. Ah, tá. O Decapquels, você fala. O Decapquels, né, é um mnemônio que a gente utiliza para fazer o exame secundário. É o que que a gente está procurando, né, encontrar nessa vítima. Então, deixa eu voltar a apresentação aqui. Aqui, ó. Decapquels, né, é o que a gente vai procurar durante esse exame físico detalhado, durante a avaliação secundária. Nós vamos procurar deformidades, contusões, abrasões, punções ou penetrações, queimaduras, edemas, lacerações e verificação de sensibilidade. Notem que tudo que a gente fez nesse exame até agora, a gente estava procurando isso aqui, ó. Deformidades, a gente passa a mão e tenta ver tem alguma anomalia, se tem algo diferente, tem algo É que eu errado. marquei tudo que tava, mas o começo mesmo é isso aí, mas eu não anotei. Deu para anotar aí já? Agora deu tempo, aham. Beleza, vamos sequência aqui. Obrigada. Nada. Já deu tempo de todo mundo voltar para continuar com o nosso Sampum. Então, o nosso Sampum, né? Nós vamos verificar aí sinais, sintomas, alergias, medicamentos que faz uso, tá? A gente vai verificar com a vítima quais medicamentos que ela faz uso constante de quais medicamentos. Problemas médicos anteriores,
Às vezes não tem nada a ver com o problema atual, com o que aconteceu, mas nós vamos perguntar, a gente tem que saber disso. Porque quando a gente entregar essa vítima ao hospital ou uma outra equipe, a gente vai ter que passar todas essas informações para essa outra equipe, né, ou equipe do hospital, centro médico que vai atender essa vítima. Com problemas médicos anteriores, qual que foi a última alimentação oral, tá? Ingeriu algum líquido, qual foi a hora que ingeriu esse líquido, o que ingeriu, qual foi a última hora que você se alimentou, vamos verificar tudo isso. Né? E por último, em letrinha M, o mecanismo da lesão ou a natureza da doença, tá? Porque o SAMPUM, ele é feito em vítimas, né, de trauma e em vítimas clínicas também, tá bom? No caso de vítimas clínicas, a gente faz um outro que é o próximo mnemônico que a gente vai ver, vítimas clínicas conscientes. Em vítimas clínicas inconscientes, a gente faz o SAMPUM, né? E em vítimas de trauma independente, a gente faz o SAMPUM. Aí, só que nenhum de vocês pensou, né? Poxa, mas se a vítima está inconsciente, como é que eu vou perguntar ela se ela tem alergias? Gente, para isso que serve familiares, curiosos, né? Pessoas que conheçam essa pessoa. O que não tiver jeito de se fazer, não se faz. Mas se tem algum familiar, você vai perguntar a esse familiar se essa vítima não consegue falar, se essa vítima está inconsciente, ou se essa vítima está confusa, né? Você vai perguntar a familiares, pessoas que conhecem ela, beleza? Dentro da medida do possível. Então, SAMPUM, tá? É a análise que a gente vai fazer do histórico desse paciente, para a gente ter mais informações sobre ele. Tanto o paciente de trauma, quanto o paciente clínico, tá? Paciente clínico, e no caso o paciente clínico, dois tipos de paciente clínico, né? Agora, o paciente clínico responsivo, a gente vai fazer também o OPQRST, é um outro mnemônico. Só que esse daqui é só para o paciente clínico, né, que está responsivo, não, que está consciente, né, que ele consegue falar, verbalizar. E dentro do OPQRST, eu vou verificar a origem, o início da dor. Não é clínico? Então, qual que é a origem, o início da dor? Depois eu vou dar uns detalhezinhos que vai ser bacana. Né? A letrinha P, provocada pelo quê? Ou amenizada pelo quê? O que que provoca essa dor? O que que ameniza ela? A letrinha Q, a qualidade da dor, que é uma dor que é aguda, é uma dor intermitente, como é que é essa qualidade dessa dor? Ela é referida ou irradiada? Não, ela está só aqui, não, ela irradia para os braços. Severidade, né? Dá uma pontuação de 1 a 10 nessa dor aí, sendo que 10 é a pior dor que você já sentiu no mundo. E 1 é uma dor tranquila, boa de se levar. Então pede à vítima para fazer uma avaliação dessa dor. E tempo, duração, né? Quanto tempo que está com essa dor? Então, aqui, dentro do PQRST, eu tenho essas dicasinhas aqui, ó. A origem, o início, sua dor começou de repente ou gradualmente piorou e piora? Perguntas que vocês podem fazer para a vítima. Essa também é uma chance de perguntar: o que você estava fazendo quando a dor começou? Vocês vão ter outras informações. Na letrinha P, provocada ali ou amenizada. Em vez de perguntar o que provoca sua dor, use palavras reais e casuais. Tente. O que torna sua dor melhor ou pior? Lembre que a gente vai ter como vítima pessoas leigas, né? Então, na hora de conversar com a vítima, né, a gente tenta sempre utilizar de palavras de fácil entendimento, tá? Palavras do cotidiano. Então, além do que você vai ter uma resposta muito melhor, né? Qualidade, a letrinha aqui, perguntando, sua dor é aguda ou intermitente? Fazendo, por exemplo, perguntas aí com a possibilidade de respostas reduzidas, né, você limita o paciente a, por exemplo, 2 opções e você consegue identificar melhor. Se você der muitas opções, o próprio paciente pode se confundir, né? Dá muitas opções para ele responder, ele mesmo pode se confundir e você ter fechar um quadro errado. Quando a dor também não pode ser mensurada, em vez disso, pergunte: quais palavras definem sua dor? Ou como é sua dor? Quais palavras definem sua dor? Aqui vocês podem escutar alguns palavrões, tá, gente? Quanto maior o nível do palavrão e a eficiência em dizer, vocês podem
ter certeza que a dor está muita. Na parte da letrinha R, né, referida e radiação, essa é outra chance de usar palavras reais de conversação durante a avaliação, perguntando, sua dor irradia? Em vez, né, de perguntar sua dor irradia, você pode perguntar, aponte para onde dói mais, né, qual o ponto que está doendo mais, e essa dor, ela está indo para onde? Para onde que vai essa dor? Ou seja, ela está irradiando, porque vai que você pergunta a pessoa, carinha veio da roça, ela não sabe nem o que é irradiar, você está irradiando essa dor? Tá doendo pra caramba, o que é irradiar? Não sabe, então tentem usar palavras que vão substituir, né? Tentem usar sinônimos para substituir, né, o indicativo da pergunta para vocês terem respostas mais eficientes, né? Eficazes. Severidade, lembre-se, a dor é subjetiva e relativa a cada paciente que você trata. Tenha uma mente aberta para qualquer resposta de 0 a 10, né? Porque tem gente que, igual o pessoal fala, tem gente que é fresca, mas não é isso. Tem gente que tem uma sensibilidade maior, tem outros que tem uma sensibilidade menor, né? Então isso aqui vai variar. Então você tem que estar com a mente aberta para entender que na hora que você perguntar, por exemplo, a vítima fala uma nota de 0 a 10, ela falar que está 500, né? Significa que para ela ultrapassou os 10, então é uma dor muito forte. E tempo e duração é uma referência a quando a dor começou ou a quanto tempo começou. Beleza? Isso daqui é o OPQRST, é um outro mnemônico. Vamos lá. Isso daqui agora que a gente vai ver, o Trauma Score. Vocês lembram lá da escala de Coma de Glasgow, né? A escala de Coma de Glasgow, você pode ter uma pontuação de 3 a 15, né? E se você fazer a verificação, né, de reatividade das pupilas, você pode ter até 2 pontos retirados, né, desse menor ponto que é 3, porque a escala de Coma de Glasgow, o menor ponto é 3 e o maior ponto é 15, né? Maior pontuação, desculpa. Mas eu fazendo a verificação da reatividade da pupila, eu ainda desses. Vamos supor que a vítima lá deu 3. Aí eu faço reação teste de reação das pupilas e não tem reação nenhuma. Então eu tiro mais 2 pontos, que é 1 ponto para cada pupila, né? Então, essa vítima estaria com 1 ponto, né? Isso dentro da escala de Coma de Glasgow. Beleza, pessoal? Essa outra escala de Coma, essa outra escala aqui, a tabela do trauma, né? Trauma Score é utilizada, né, para você ter um nível de gravidade. Essas daqui eu nem vou cobrar para vocês, tá? Essa daqui ela é mais utilizada para equipes especializadas, mesmo equipes que vão estar trabalhando na rua, no bombeiro militar, no SAMU, ou na Artéries, por exemplo, né? Agora, se vocês for trabalhar na Artéries, então vocês vão ter que saber disso aqui, por exemplo, tá? Nessas empresas que tomam conta dessas rodovias, porque eles têm que utilizar esse trauma score para até mesmo saber o nível de gravidade que tem essa vítima, né, para ver se transporta o mais rápido possível, ou se dá tempo para segurar, se dá para esperar um pouquinho para fazer o tratamento de uma fratura, coisa do tipo. Então, como que funciona a tabela de trauma score? Ela vai avaliar 3 coisinhas. Nessas 3 coisinhas, você pode dar 5 pontos, né? De 0 a 4. 5 pontos de 0 a 4. Como que eu avalio? Por exemplo, eu já fechei a escala de Coma de Glasgow desse paciente. Esse paciente está com Glasgow 7. Opa, está entre 6 e 8. Então, ele recebe dentro da tabela de Trauma Score 2 pontos. Ah, não, esse paciente aí está com 12. Opa, 12, ele recebe 3 pontos. Ah, esse paciente aí tá com, sei lá, 5 pontos. Ele vai receber, ele está com 5 na escala de Glasgow, né? Então ele vai receber 1 pontinho dessa tabela, tá? Essa tabela são 3 itens que vocês vão avaliar. Eu vou mostrar os outros 2. Cada um desses 3 itens podem ganhar uma nota mínima de 0 e uma nota máxima de 4. Se são 3 itens, 3 vezes 4, 12. Então, a nota máxima que eu posso ter é 12. E a nota mínima que eu posso ter é 0. Então, o primeiro item que eu estou avaliando, eu já fiz a escala de Coma de Glasgow dele, né? E essa vítima estava com 11 pontos na escala de Glasgow. Então, ele recebe uma nota 3. O próximo item é a pressão.
eu vou verificar a pressão, né? Lembra que eu já avaliei os 4 sinais vitais dessa vítima e anotei? Aí eu vou verificar quanto que foi a pressão dessa vítima. O que é a pressão sistólica? Depois eu vou explicar melhor para vocês. O nosso coração... Não, eu já expliquei isso aqui, eu acho, hein? O nosso coração, já expliquei sim, o nosso coração ele faz 2 movimentos. O movimento de sístole, que é a hora que ele contrai e injeta o sangue dentro das artérias. E o movimento de diástole é a hora que ele relaxa, se enche de sangue para entrar em sístole novamente e injetar o sangue. Então, o que é a pressão sistólica? A pressão sistólica é aquela pressão maior e a diastólica a pressão menor. Por exemplo, o que todo mundo conhece, né? Sua pressão é de quanto? 12 por 8. Eu acho que já expliquei isso para vocês também. Não existe pressão de 12 por 8, existe pressão de 120 por 80. Só que na hora de falar, a gente costumeiramente fala 12 por 8, 11 por 8, 11 por 9, por aí vai. Mas o correto é 120 por 80, 110 por 80, né? Ou 114, 114, 140 por 90, por exemplo, beleza? Isso é pressão. Porque se você usar dessa forma que todo mundo usa, 12 por 8, né? Aqui não tem 12, ou estaria aqui. Não, é 120. Então, só que eu vejo só a pressão sistólica, só aquela pressão maior, que é qual? A 120. Eu não verifico a 80, que é a diastólica. Eu só vejo a pressão maior. O que me interessa, né, nessa tabela de trauma score é só a pressão sistólica, aquela pressão maior. Então, na hora que eu oferi a pressão na vítima lá, deu 110 por 80. 110 é maior que 89. Então, qualquer valor maior que 89, eu dou pontuação 4. Mas, se começou a baixar aqui, por exemplo, de 89 baixando até 76, já dou a notinha 3 e por aí vai. Uma pressão quase inaudível dessa daqui, ó, de 1 a 49, de 1 a gente já considera a pessoa morta, né? Que não tem impressão, não tem pulso praticamente ali. Então, notinha 1, e se eu não conseguir detectar nada, 0. Notem que na tabela anterior eu falei que nós vamos somando aqui, tá? Eu falei que minha vítima estava com um Glasgow de 11, então ela já está com um pontinho de 3, tá? Aí agora na pressão sistólica, ela está com a pressão de 110, tá? A sistólica de 110. Opa, maior que 89. Então, pontinho 4. Então, já estou com 7 pontos aqui. Vamos para o próximo e último item avaliado. A frequência respiratória, né? A frequência ventilatória. Quantas vezes por minuto essa vítima está ventilando, ela está respirando? Notem aqui que essa aqui já é um pouquinho diferente, ó. De 10 a 29 respirações por minuto, né? Tá ideal, tá bacana. Nota 4. Maior que 29, ou seja, ela já está hiperventilando, aquela respiração rapidão mesmo. Opa, já começo a descer o score dela, ó. Se baixou, né, a respiração para menos de 10, ou seja, está aqui, ó, de 6 a 9, por exemplo, só tinha 2. De 1 a 5, ela já está com aquela respiração em gasping. A respiração dela já é respiração de sofrimento, né? É aquela respiração que você já pode preparar que a vítima vai entrar em uma parada cardiorrespiratória. Então, notinha 1. Se ela não respira, notinha 0. Beleza? Então, essa minha vítima estava hiperventilando com uma respiração aí de 35 movimentos respiratórios por minuto, ou movimentos respiratórios por minuto, ou respiração por minuto, não interfere, tá? Mas ela estava com 35. Opa! Maior que 29, hiperventilando aqui já, notinha 3. Opa, hiperventilando não, gente, desculpa. Taquipneia, eu que errei a palavrinha aqui. É taquipneia, tá? Taquipneia. Tem a bradipneia, que é uma respiração lenta, e a taquipneia, que é uma respiração rápida, beleza? Então, notinha 3. Então, ou seja, eu já estava com 7.
Minha vítima agora mais 3, ela fechou a tabela de trauma score dela em 10. Gravem esse número, beleza? Aqui é só para a gente ver a tabela completa. São 3 itens que eu avalio, tá? Escala de Como de Glasgow, a pressão sistólica e a frequência respiratória. E, dependendo de cada um aqui, eu dou uma pontuação. Você viu que na nossa vítima aí deu uma pontuação de 10, né? Pontuação de 10, 7 a 10. Né? A classificação do trauma, segundo a escala de trauma score, dessa vítima deu moderado. Tá? Se tivesse abaixado mais, já era considerado grave. Se está de 11 a 12, significa que a vítima, né, o trauma dele é leve. Trauma leve, trauma moderado e trauma grave. Viu que interessante isso aqui? É interessante saber? Sim. Vocês vão decorar isso se vocês não trabalharem com isso? Com certeza não. Com certeza não. Só vai decorar isso quem trabalha, mas vocês vão ter noção do que é. E se alguém falar, vocês vão estar sabendo o que é. Aí agora eu vou passar para vocês, só para vocês terem uma ideia, né, um fluxograma do atendimento. Esse fluxograma que é utilizado, por exemplo, pelo Corpo de Bombeiro Militar. Nossa ação começa onde? Avaliando a cena. Começa lá atrás, avaliação de cena. Depois da avaliação de cena, eu faço a avaliação primária. Dentro dessa avaliação primária, eu identifiquei que essa vítima é uma vítima de low and go, ou seja, pegar e levar, já joga essa vítima na ambulância e sai correndo com ela. Tudo dentro das técnicas, tá? E dentro dos limites também da lei aí. Não vai matar todo mundo que está na ambulância para levar uma vítima que está quase morrendo, né, gente? Não faz sentido. Na ambulância aí vai ter no mínimo aí 3, né? E mais a vítima, o quarto, tá todo mundo lá. Para tentar salvar um, você matar 4, né? Então, mas o Luan Gol é pegar e levar. Eu identifico ele nessa avaliação primária, tá? Se eu notar que essa vítima é gravíssima, né, eu já pego e já transporto essa vítima, Luan Gol, para meu processo por aqui. Beleza. Ou eu dou sequência dentro da ambulância. Dando sequência dentro da ambulância ou não é uma vítima de Luan Gol, eu vou partir para avaliação secundária. Aí eu tenho 2 tipos de vítima, 2 tipos de paciente. Eu tenho o paciente de trauma e eu tenho o paciente clínico. Vamos começar aqui pelo paciente clínico responsivo. É o paciente que está verbalizando, ele consegue conversar comigo e tudo mais. Esse paciente clínico responsivo, né, ele vai me contar, né, o que está acontecendo, o histórico da doença dele. Eu tenho que saber isso aqui para dar continuidade. Notem, eu já faço o SAMPUM em seguida e avalio o OPQRS. Beleza. Faço exame físico detalhado, que é o exame da avaliação secundária, esse exame físico detalhado, somente se for necessário. Tá? Se não tiver necessidade, não tiver queixa de nada, eu não preciso fazer essa avaliação. Ou eu posso fazer uma avaliação direcionada também, só aonde a queixa, né, aonde tem queixa de dor, por exemplo. Verifico sinais vitais, oximetria, né, e reavalie decisão de transporte da vítima. Beleza? Se precisa de um transporte rápido, urgente, como vai ser esse transporte? Precisa de uma unidade avançada? Não precisa? Então, avalio aqui. Dou sequência na avaliação continuada. Depois eu vou comentar isso aqui com vocês, beleza? Então, paciente clínico responsivo, está verbalizando, né? Ele está ciente do que está acontecendo, às vezes ele mesmo chamou o socorro, né? Paciente clínico irresponsivo. É um paciente que alguém chegou e estava no chão lá, deitado, e chamou a gente. Esse nós vamos fazer um exame físico detalhado, porque a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe, a gente vai avaliar essa vítima toda. Beleza? Lembrando, gente, que isso aqui é avaliação secundária. A vítima não é low and go. Ou, se ela é low and go, já está na ambulância. Aí eu estou fazendo essa parte aqui. Beleza? Aí eu já estou fazendo essa parte aqui.
Então, vou fazer o exame físico detalhado para verificar se eu identifico alguma coisa que pode ter causado, né, essa inconsciência da vítima. A vítima está inconsciente por quê? Eu tenho que tentar descobrir o que é. Verifico sinais vitais de oximetria, realizo o SAMPUM. Se a vítima está irresponsiva, está inconsciente, eu tenho que perguntar para familiares. Eu tenho que ter essas informações aqui de familiares. Não, mas ele tem alguma doença? Qual foi a última vez que você viu que ele alimentou? Por aí vai. E reavalia a decisão de transporte, né? Precisa de transporte rápido ou não, ou então a pessoa já está sendo transportada, né? E dou sequência, tá? Sinais vitais de oximetria novamente e reavaliação. Ah, não, na verdade já pulo direto aqui, que faltou setinha. Para avaliação continuada. Lembrando que estamos falando de avaliação secundária, já fizemos avaliação primária, já definimos se é low go ou não. Se já é low go e já está dentro da ambulância, a gente já está transportando. Isso, paciente clínico, responsivo e irresponsivo. Agora vamos para o paciente de trauma, beleza? Dentro do paciente de trauma, né, eu tenho paciente de trauma com mecanismo de lesão significativo e sem mecanismo de lesão significativo, beleza? Só que aqui, ó, a avaliação que eu se a avaliação secundária, eu já posso, eu tenho que verificar, né, que tipo de mecanismo de lesão é esse. Aonde que eu vou ter ideia disso aqui? Pela avaliação da cena. Lembram? Na avaliação da cena, eu não olhei tudo ao meu redor, eu não coloquei a vítima naquele ponto, naquele local, na cena. Como que a vítima se encaixa a cena? Então, eu já sei mais ou menos o que aconteceu, beleza? Então, eu já sei disso, se é um mecanismo, né, de lesão significativo ou não. Vamos começar sem MDL significativo, ou seja, sem mecanismo de lesão significativo. A avaliação ela pode ser dirigida à queixa principal. Por exemplo, lembra lá daquela pessoa que estava andando, torceu o pé, quebrou o pé. Não, eu não caí, não. O negócio é só no meu pé. Eu não preciso fazer aquela avaliação geral na vítima. Não preciso. Eu vou para uma avaliação dirigida à queixa principal. Ah, é meu pé que está doendo, então eu vou avaliar o seu pé. Mas continuo fazendo tudo. Sinais vitais da oximetria, faço o SAMPUM, tá? Faço o trauma score, né? Para verificar qual o nível, né, desse trauma e, né, avalio o transporte aí, coloco a vítima na ambulância ou não e faço continuo com a avaliação continuada. Mesmo sendo um mecanismo de lesão, sem mecanismo de lesão significativo, lembra, a gente está fazendo avaliação secundária. Se foi definido que já é load goal, essa vítima já está dentro da ambulância e eu dou sequência na ambulância. Ou não é load goal, né, depois disso tudo aqui que eu vou transportar essa vítima. Da mesma forma, com o mecanismo de lesão significativo. Lembre, se já é load goal, estou dentro da ambulância. Se não é load goal, né, eu estou fazendo avaliação. Ah, tá, é load goal, só que eu não tenho ambulância para transporte. Estou aguardando a ambulância chegar. Posso dar sequência nisso aqui, já deixando tudo preparado para o transporte. A pessoa já está pranchada, a vítima já está pranchada, já só aguardando a ambulância chegar. A vítima de load goal. Não é load goal, vou fazer, independente de qual for aqui, né? Vou fazer a análise toda. Agora vamos com o mecanismo de lesão significativo. Ou fazer o exame físico detalhado, né? O encéfalo caudal, né? O da cabeça aos pés, né? Aquele exame que a gente aprendeu hoje, fazer tudo, olhar tudo, cantinho por cantinho. Ou verificar os sinais vitais e oximetria, realizar o SAMPUM, fazer o trauma score e fazer o transporte da vítima. Lembrando que, independente, eu continuo, né, realizando avaliações secundárias depois, que é a avaliação continuada. A avaliação continuada, ela deve ser feita. O que é a avaliação continuada? Essa segunda avaliação que você fez, né? Vai avaliar tudo de novo, exceto coisas que não tem necessidade. Por exemplo, se já identificou traumas, já identificou tudo, você não precisa mexer mais ali. Mas eu vou continuar avaliando, por exemplo, pupila, eu vou continuar fazendo a verificação se a pessoa ainda está consciente, vou continuar avaliando o nível de consciência dela, a respiração, pressão, o batimento, oximetria. Eu vou continuar fazendo tudo.
Se for necessário, posso fazer outra avaliação geral, mas não tem necessidade, já foi feito uma, já foi identificado tudo, né? Mas o restante vai continuar sendo feito tudo de novo, tá? Então, a cada 15 minutos para pacientes estáveis, pacientes que estão tranquilos na cena, né? Tá sem risco iminente de morte, né? Agora, se for pacientes mais graves, pacientes que estão com risco, por exemplo, está rebaixando a nível de consciência, paciente que está entrando na respiração em gasping, por exemplo, pacientes aí que estão com choque circulatório, que a gente vai aprender como identificar. Então, aí já é uma avaliação a cada 5 minutos. Vou ferir pressão, vou verificar o batimento, o pulso, vou verificar a respiração, tudo de novo, oximetria, tudo. É isso aí, pessoal. Com isso, nós finalizamos a aula de hoje. Está aberto para perguntas. Podem habilitar os microfones, fiquem à vontade. Ou o chat também, né? Perfusão capilar. A Angélica está perguntando sobre a perfusão capilar. Eu cheguei a explicar, eu estou achando que você perdeu a aula, então, né? A perfusão capilar, a gente aperta na extremidade do dedo, da mão ou do pé, né? A pontinha do dedo, a gente aperta para que o sangue que está naquela pontinha, ele seja retirado dali um pouquinho, né? Não vai tirar todo o sangue, né? A gente aperta, um pouquinho do sangue sai. Aí nota, se você fizer isso no seu dedo, quando você apertar seu dedo, aí aperta aí por uns 2 segundos e tira a mão. Seu dedo vai ficar meio branquinho e depois volta aquela cor mais roseada, ele volta à coloração normal. Isso chama enchimento capilar. Quando eu aperto, eu esvazio esses capilares, quando eu solto, esses capilares voltam a se encher de sangue. Aí volta a coloração do dedo, tanto dos pés quanto da mão. Então, essa perfusão capilar é isso, esse enchimento capilar. Se esse enchimento, essa pontinha do dedo, para voltar à coloração normal, mais que 2 segundos, demorar mais que 2 segundos, é que significa que a pessoa ela está tendo algum problema circulatório, alguma coisa está impedindo o sangue de chegar nas extremidades. Tá? Se for menor ou igual a 2 segundos, está tranquilo. Não pode ser maior que 2 segundos. Beleza? Deu para entender aí, Angélica? Mais alguma pergunta, pessoal? Não vou parar a gravação aqui e a gente pode bater um papinho depois ou simplesmente finalizar. Então, vou parar a gravação.